Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você para lermos juntos Abacuque capítulo 3, versos de 17 ao 19. 3 versículos para a nossa meditação. Eu vou usar esse texto mais no final da minha fala, e durante todo o sermão eu quero usar muitos outros textos, porque eu quero nesta noite entender uma verdade muito importante da parte de Deus para os nossos corações. Abacuque 3, 17 diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do servo, faz-me andar em lugares altos. Esta é a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Uma criança, quando nasce, já nos primeiros meses tem mudanças significativas, mudanças muito importantes. No primeiro mês, se você observar uma criança, você vai ver mudança na sua expressão facial, vai ver que o cabelo cresce, as unhas precisam cortar. Por quê? Porque o crescimento é o imperativo da vida. Nós crescemos, nós nos desenvolvemos, nós envelhecemos e nós morremos. A criança que nasce, ela fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, sem nenhuma mudança. Os pais precisam já estarem preocupados, porque o crescimento é o imperativo da vida. Nós crescemos, nós nascemos, a criança nasce, a criança passa pela primeira infância, ela cresce fisicamente, e ela vai para a escola, começa a ter o contato com as letras, ela é alfabetizada, e ela começa então a crescer intelectualmente, e nesse processo vai crescendo espiritualmente também. Essa criança vai, no início ela é completamente dependente dos pais, mas ela vai caminhando em direção à sua autonomia, à sua independência, e ela se torna adolescente, se torna mais independente, e ela se torna jovem, e essa criança se apaixona, namora, casa, e logo depois do casamento vem o filhinho, e esse que um dia foi cuidado como alguém sem nenhuma autonomia, já se desenvolveu de tal maneira que hoje tem um bebê nos seus braços, e com um grau de dependência e de independência e autonomia muito grande, pode cuidar de um bebê recém-nascido como um dia foi cuidado. O crescimento é o imperativo da vida. Esperamos que na vida espiritual aconteça o mesmo. Uma pessoa, quando vem e conhece a fé em Jesus Cristo, tem o primeiro contato com as Escrituras Sagradas, dizemos que essa pessoa é um bebê espiritual, e esse bebê precisa de cuidados, precisa ser paparicado, precisa ser carregado no colo, precisa ser cercado de amor para o crescimento. Mas o que se espera de um bebê espiritual? Que ao alimentar-se do puro leite espiritual, que é a palavra de Deus, esse bebê vá crescendo, se desenvolvendo, ganhando autonomia, ganhando a sua independência, e chegue ao ponto que esse bebê, ele cresceu tanto espiritualmente, que ele não precisa mais ser paparicado, carregado no colo como antes. Em algumas ocasiões especiais, todos nós precisamos ser paparicados, precisamos ser carregados no colo, precisamos ser amados um pouquinho mais do que o normal, porque são situações difíceis na vida. Mas o que se espera de um bebê espiritual é que ele cresça, e que ele chegue a um grau de autonomia tão grande, que ele possa abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e encontrar aqui respostas para os problemas que ele vive, e assim, com Deus, ele possa continuar caminhando para a glória do Pai. Se espera que o bebê espiritual também cresça. Mas eu fico bastante intrigado quando converso com muitas pessoas, e eu converso com muitas pessoas todos os dias. Fico muito triste por ver pessoas que não crescem, pessoas que não avançam, pessoas que estão se privando
do melhor da vida, estão se privando da vida que Deus tem para elas, porque simplesmente não crescem. E eu comecei a me perguntar há um tempo atrás, por que essas pessoas não crescem? Por que elas não vivem no seu pleno potencial? Por que elas não se desenvolvem? Por que elas não ganham autonomia? Por que está sempre precisando ser carregada no colo? Por que essas pessoas não crescem? E eu percebi que essas pessoas não crescem porque existem algumas travas na vida dessas pessoas. Como um carro com motor ligado, o tanque cheio de combustível, mas o freio de mão está puxado no último. Essa pessoa está travada na vida, e ela não consegue avançar, ela não consegue progredir, ela não consegue desfrutar da vida que Deus preparou para ela, porque existem travas mentais que impedem essas pessoas de crescerem. A primeira trava mental nessa série que nós mencionamos foi o vitimismo, que é aquela pessoa que não assume nenhuma responsabilidade pela vida que tem. Eu sou fracassado, eu não consegui o trabalho que eu queria, não consegui fazer faculdade, eu não tenho dinheiro suficiente para viver, eu sou infeliz no amor, a minha vida é uma porcaria. E sabe de uma coisa? Isso é culpa dos meus pais, não me deram amor, dos meus professores de infância, é sempre culpa de outras pessoas. A pessoa que sofre dessa doença da alma chamada vitimismo, ela tem uma trava, ela não consegue crescer, a não ser que assuma para si a responsabilidade da própria vida, dos próprios problemas, a não ser que assuma a gestão sábia, orientada por Deus da sua própria vida, para vencer todos os obstáculos e se tornar aquilo que Deus quer que você se torne. Sim, mas caso contrário, o vitimismo se torna uma trava e impede a pessoa de crescer. A segunda mensagem da série, eu falei sobre a ingratidão. A pessoa que pratica a ingratidão, que não reconhece os seus benfeitores, que vê só o lado negativo da vida, essa pessoa também está travada, e nela opera também a lei da semeadura. Essa pessoa vai espalhando ingratidão pela vida, vai se amargando, e aquilo que ela planta, ela recebe, porque a vida é assim. Se eu faço um bem para um vizinho, Deus providencia alguém para fazer o bem para mim, esse bem volta para mim. Se eu sou ingrato com todas as pessoas que fizeram algo de bom para mim, a lei da semeadura vai providenciar que essa ingratidão retorne, e isso trava a vida de qualquer pessoa, e essa pessoa não vai avançar, não vai crescer. A terceira mensagem da série, falei sobre o conformismo. Conformismo também é uma trava mental. E o texto que usei em Atos 3 falava daquele coxo que era levado para a porta do templo para pedir esmolas todos os dias, né? E ele estava tão conformado com aquela situação, que ele estava ali na porta do templo, onde acontecia milagres, era o início da igreja, Deus estava acreditando a sua palavra, o seu evangelho, muitos sinais e prodígios aconteciam, e eles se contentavam em receber simplesmente esmolas. Mas a Bíblia diz que ele estava ali não por si só, porque ele não podia andar, ele era levado para aquela situação, como muitas vezes as pessoas que estão no conformismo, elas são mantidas no conformismo por alguém que pensa estar fazendo bem pelo conformista, bem para o conformista, mas está fazendo bem para si mesmo, porque quando eu mantenho alguém que precisa sempre da minha ajuda, que precisa sempre do pão que eu dê, que precisa sempre ser carregado no colo, que precisa sempre de algo que vem de mim, então o ganho maior não é para essa pessoa, o ganho maior é meu, porque eu me sinto importante na vida dessa pessoa, e para eu conseguir continuar me sentindo importante, eu preciso manter aquela pessoa na situação de conformista. Isso é muito grave, é uma denúncia muito grave. Quantos de nós mantemos pessoas presas nas necessidades para nós nos sentirmos importantes na vida dessas pessoas? Quantas vezes tiramos foto entregando presentes, cestas básicas para as pessoas e postamos a miséria das pessoas, muitas vezes, e a mensagem pouco percebida que é jogada, na maioria das vezes, olha para mim, como eu sou importante, como eu sou uma pessoa boa e amorosa. Está simplesmente expondo a miséria de alguém necessitado que não precisava disso. O conformismo é uma trava mental que nos impede de crescer. Alguém disse que nós jamais devemos carregar no colo aqueles que já sabem andar. Nós atrofiamos, nós impedimos essa pessoa de alcançar o mais precioso da vida, que é a autonomia. Muito melhor do que entregar uma cesta básica e
Eu abro aqui um parênteses para dizer que em algum momento da vida, todos nós podemos precisar disso. E em algum momento da vida, todos nós precisamos abençoar alguém com as cestas básicas. Muito melhor do que entregar uma cesta básica, ajudar essa pessoa a se capacitar para a vida profissional. E ela chegar, entrar num grande supermercado com a sua família, com 2 carrinhos, e colocar naquele carrinho tudo que ela deseja, levar para casa. Tirando essa pessoa do conformismo. E hoje eu quero tratar com você, nesta 4ª mensagem da série, sobre a incapacidade de sonhar como uma trava mental. Quero começar definindo sonhos de 3 maneiras. Sonho, em primeiro lugar, é aquele conjunto de imagens, de pensamentos, de fantasias que são jogados na nossa mente enquanto dormimos. Isso é sonho. Tá? E a Bíblia fala sobre isso. José sonhou assim. Jacó sonhou assim com a escada. Sonho, imagens, pensamentos, fantasias eram jogados ali. Isso é sonho. Uma outra definição de sonho é sonho como um ideal, como uma ideia fixa, apaixonante, que nos envolve de tal maneira que nós vamos em direção àquilo que nós desejamos. Isso também é um sonho, e também vemos isso na Bíblia. Por exemplo, Neemias, quando soube dos seus parentes que haviam voltado do cativeiro, soube da situação da cidade, ele teve um grande desejo de reconstruir os muros, e ele conseguiu reconstruir. E a terceira definição de sonho é o sonho como uma capacidade dada por Deus para vermos, esperarmos coisas grandes e extraordinárias, crermos nessas coisas extraordinárias de tal maneira que nós já nos preparamos para recebê-las pela fé. E aí essa definição, logicamente, se confunde com fé, porque o sonho que realmente vale a pena, ele é acompanhado de muita fé. Nós sonhamos porque acreditamos que aquilo vai acontecer. Deus tem dado essa capacidade a algumas pessoas de esperar coisas, de acreditar em coisas grandes e extraordinárias, de tal maneira que essas pessoas trabalham esperando já receber o que acreditam receber das mãos do Senhor. E muitas vezes esses sonhos grandes, extraordinários, pode ser algo muito pessoal no seu coração. Pode ser algo que Deus dê a você, que só você saiba e a sua família saiba, mas é algo grande, é algo extraordinário. Geralmente, quando nós falamos de algo extraordinário, nós pensamos em bens, em viagens, em coisas muito luxuosas e caras, mas muitas vezes não. Muitas vezes a coisa mais extraordinária que Deus vai fazer está dentro do seu coração, no seu casamento e na sua família, mas a fé também ela é definida dessa maneira, como a capacidade de crer que Deus pode fazer coisas extraordinárias e crer de tal maneira que já nos preparemos para receber o que Deus está preparando. Isso também é sonho. Há alguns anos, cheguei a uma cidade do interior com o propósito de revitalizar uma pequena igreja. E ali tinha um templo pequenininho, cabiam 50 pessoas talvez, e na frente daquele templo tinha um terreno enorme, e ali Deus colocou um sonho no meu coração. Deus me fez enxergar naquele terreno enorme um templo grande, cheio de vidas transformadas pelo Evangelho da cruz, adorando o nome do Senhor. E Deus colocou esse sonho no meu coração, e eu comecei a orar por esse sonho, comecei a compartilhar esse sonho. Muitas pessoas começaram a sonhar comigo, muitas outras pessoas começaram a se afastar de mim por causa desse sonho. E muitos diziam, nós queremos aqui um pastor, não queremos um engenheiro. Nós queremos aqui um pastor, não queremos um arquiteto. Nós não queremos construir, queremos alguém que pastoreie a nossa igreja. Sem visão de reino, sem visão de reino de Deus. E, infelizmente, muitas pessoas acabaram se afastando da igreja, porque não acreditavam no sonho que Deus estava dando àquela igreja naquele momento. E se o sonho é de Deus, ele acontece. O sonho aconteceu. O templo foi construído sem recursos, por milagre. E hoje o templo está de pé, cheio de pessoas transformadas pelo Evangelho da cruz, adorando o nome do Senhor. Está de pé como uma das igrejas mais relevantes da cidade, influenciando a cidade com o poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Mas algumas pessoas perderam a capacidade de sonhar. Eu entendo que algumas pessoas foram tão machucadas pela vida, esbofeteadas daqui e dali, pisadas, decepcionadas daqui e dali, estão tão feridas que perderam muita coisa na vida, inclusive a capacidade de sonhar. E essas pessoas têm dificuldade em caminhar com quem sonha, porque de fato elas não acreditam, de fato elas não creem que Deus possa fazer, porque elas estão tão feridas, tão machucadas. Pessoas que perderam a capacidade de sonhar, e a incapacidade de sonhar é uma trava que nos impede de crescer e avançar para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele planta no nosso coração o sonho deles para nos motivar ao crescimento espiritual e pessoal e para que o nome dele seja glorificado através da realização dos nossos sonhos. É através dos sonhos que Deus também nos ajuda a crescer. Por que a incapacidade de sonhar é uma trava mental? Pelo menos por 2 motivos. Primeiro, o sonho, ele é o combustível da vida. Um carro, ele pode ser novo, luxuoso, muito caro, ele pode estar com tudo funcionando, mas se ele estiver sem combustível no tanque, esse carro vai estar estacionado com o freio de mão puxado, ele não vai a lugar nenhum, ele não vai cumprir a sua função, porque ele não tem combustível. A vida sem sonhos é como um carro sem combustível. Nós não avançamos, nós não crescemos, nós não nos aventuramos, nós não desfrutamos do melhor que Deus tem para nós, porque nos falta o combustível para trilharmos os caminhos que Deus preparou para vivermos as grandes aventuras, para o nosso crescimento e para a glória dele. Sim, o sonho é o combustível da vida, e aquele que perdeu a sua capacidade de sonhar, ele está travado, ele não consegue avançar. O sonho, a incapacidade de sonhar é uma trava mental também, porque quando nós sonhamos, o sonho ele acaba modelando toda a nossa vida, toda a nossa existência. Vamos aqui pensar em um exemplo. Se você tem vontade de fazer uma grande viagem com a sua família, e você programa essa viagem para daqui a 2 ou 3 anos, o que vai acontecer com a sua vida até você realizar o seu sonho? A sua vida será modelada. Você vai ter que sentar, refazer as suas finanças, você vai ter que repensar os seus gastos, cortar um monte de coisa. E não é só isso, modela completamente a vida, porque você vai trabalhar encarando o seu trabalho diferente, porque você não vai apenas trabalhar, você vai conseguir recursos para a realização dos seus sonhos. Você cuida da sua saúde cuida diferente, porque você precisa ter saúde para trabalhar, para conseguir os recursos, para realizar o seu sonho. Quando nós sonhamos, toda a nossa vida é modelada. Quando nós não temos sonho nenhum, todo o recurso que vem às nossas mãos, os recursos são pulverizados, e nós muitas vezes chegamos ao final do mês e perguntamos: onde foi que eu gastei o que eu ganhei? Eu não sei. Não sabe porque não tem sonhos, não sabe porque não tem metas, não sabe porque não tem objetivos. Quando nós temos sonhos, o sonho acaba modelando completamente a nossa vida e trazendo sentido para a vida, Eu converso com muitas pessoas idosas e recentemente conversei com 3 pessoas na faixa de 70 anos, e os 3 manifestaram um sonho diferente, de fazer uma faculdade que nunca tinham feito. E um disse: poxa, o meu sonho era fazer uma faculdade de psicologia, mas eu estou com 70 anos, eu acho que não dá mais para mim. E eu me empolguei, motivei essa pessoa a começar a faculdade e a realizar esse sonho. Por quê? Porque a vida, ela não pulsa na chegada, quando nós realizamos o sonho. A vida, ela vai pulsar no trajeto até alcançarmos o nosso sonho. Essa pessoa de 70 anos entrando numa faculdade, ela vai se vestir melhor, ela vai se cuidar melhor, ela vai conviver com pessoas, ela vai enriquecer o seu mundo, ela vai simplesmente viver, vida vai pulsar nela. Então, não é o título que ela vai levantar no final dos 5 ou 6 anos, mas o trajeto até alcançar o sonho, até receber o título. Nesse trajeto é que a vida vai pulsar. Quando nós não temos sonhos, não pulsa vida. Quando nós não temos sonhos, nós ficamos travados. Portanto, a incapacidade de sonhar
uma trava mental, nos impede de chegarmos àquilo que Deus tem preparado para nós. O poeta Victor Hugo disse assim: mais poderoso que todos os exércitos é um homem que tem uma ideia fixa na sua cabeça. E parafraseando Victor Hugo, eu diria o seguinte: mais poderoso que todos os exércitos é um homem cujo coração tem um sonho plantado por Deus, que vive em santidade, em humildade, em dependência de Deus. Porque esse homem, essa mulher, esse jovem que tem em seu coração um sonho plantado por Deus, vai ter todos os recursos de Deus disponíveis para realizar o seu sonho. E esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança se torna um ser poderoso, porque tem todos os recursos dos céus disponíveis para a sua caminhada, para a sua vida. Os sonhos que Deus aprova, Ele também paga. Os sonhos que Deus aprova, Ele também providencia recursos. E nos céus, o Deus que nós servimos, Ele nunca tem falta de recursos para nos abençoar. Precisamos recuperar a nossa capacidade de sonhar. Quais foram os sonhos que você engavetou porque foi machucado, decepcionado, foi ferido por alguém? E você começou a acreditar que não valia mais a pena sonhar, não valia mais a pena lutar. Luther King tinha o sonho de uma sociedade menos racista, e os seus esforços ali criou um movimento que alterou profundamente a lei, a cultura e a lei norte-americana. Muitas pessoas foram abençoadas, e ele sempre iniciava o seu discurso dizendo: eu tenho um sonho. E você tem um sonho? Qual o sonho que você deixou para trás? Pense no seu casamento. O seu casamento é o que você deseja, a sua vida profissional é o que você deseja, a sua vida com Deus, a sua vida espiritual é o que você deseja. Eu vejo tantos jovens que no início da vida cristã dizem: olha, eu quero receber o poder de Deus sobre a minha vida, eu quero impactar a minha sociedade, eu quero ganhar o meu bairro para Jesus, eu quero fazer isso e aquilo, eu quero ser um instrumento, eu quero fazer missões, eu quero isso e aquilo. E de repente, na caminhada da vida, esses sonhos vão minguando, vão desaparecendo. E muitas vezes esses jovens que estavam com seu coração cheio de sonho, hoje não conseguem sonhar nada, levam uma vida monótona muitas vezes, e muitas vezes afastada de Deus. Qual é o seu sonho, o sonho que você deixou pelo caminho? O apóstolo Paulo, ele sonhava pregar o evangelho para os filósofos, para os imperadores, e Deus o abençoou, e ele passou por poucas e boas, mas conseguiu realizar o seu sonho. Hudson Taylor sonhou em alcançar o interior da China com o evangelho, e ele conseguiu. O evangelho ali na China hoje floresce pela graça de Deus, porque esse servo um dia sonhou. As grandes conquistas começam com grandes sonhos. Que sonhos você deixou para trás? Imagine um sonho belíssimo pelo qual vale a pena lutar. Pense na sua vida pessoal. Pense no seu casamento, você que é casado. Você que é solteiro, pense no sonho do casamento. Qual é o sonho que você deseja viver? Qual é o sonho que você deseja realizar? Esse sonho ousado que você consegue imaginar agora, eu preciso dizer para você que não chega nem perto daquilo que Deus sonha para você. Olha o que diz Isaías 55, 8 e 9, diz assim: pois os meus pensamentos são maiores que os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são, e os meus caminhos são, os meus caminhos não são como os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os pensamentos de vocês, diz a palavra de Deus, diz a palavra de Deus. Esse sonho ousado que você consiga agora imaginar, não chega perto daquilo que Deus sonha para você. Deus tem sonhos muito ousados para a sua caminhada aqui. Mas pastor, eu já perdi a minha capacidade de sonhar. Eu não consigo acreditar mais em nada. A minha vida é uma porcaria. Eu já tentei várias vezes sair disso. Até minha vida espiritual se resume em ir para a igreja, voltar para casa. Eu não faço nada durante a semana que honre o meu Deus. Pelo contrário, eu desonro o meu Deus. Pastor, não dá, eu não consigo acreditar. Seria possível indicar um caminho para que possa nascer sonhos no meu coração? Chip Ingram, no seu livro Grande aos Olhos de Deus, escreve um capítulo sobre os sonhos. E ali ele fala sobre como os grandes sonhos nascem. Como os grandes sonhos nascem.
Em primeiro lugar, os grandes sonhos nascem quando você acredita que Deus é capaz de realizar. Jeremias 32:17 diz assim: soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti, nada é difícil demais para ti, nada é difícil demais para Deus. Se Deus plantar em seu coração um sonho dele, por mais que seja humanamente impossível de ser realizado, nada é impossível para Deus. Se Deus plantou, Ele vai te dar recursos, Ele vai abrir portas onde não existem portas, vai abrir caminhos onde não existem caminhos, mas o sonho que Deus plantou em seu coração, Ele vai se realizar, se você acreditar que Ele é capaz. Deus é capaz de realizar. Essa semana eu estava olhando um texto da Bíblia que impactou muito o meu coração. Diz que Deus não mente. Deus não pode negar-se a si mesmo. De todas as promessas de Deus, nós temos o sim. Não é como muitas pessoas dizem, e está determinado, e Deus vem como um cachorrinho, com o rabo entre as pernas, e tem que nos obedecer, tem que fazer o que a gente manda. Não é isso. Ele é soberano, Ele governa o universo, Ele ama a sua criação, Ele é soberano, está sentado no trono do universo, e Ele, por mais que Ele quisesse mentir, Ele não poderia. Ele se obriga a dizer a verdade, Ele se obriga a cumprir a sua palavra. A Bíblia diz: de todas as promessas de Deus, nós temos o sim. Deus não mente, Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode negar as suas promessas. Portanto, você pode acreditar que Deus é capaz de fazer aquilo que Ele planta em seu coração. Qual o sonho que você deixou e que precisa ser tirado da gaveta e apresentado novamente a Deus? Chip Ingram diz que os sonhos nascem quando nós somos capazes de crer que Deus faz, Deus é capaz. Depois, Deus tem prazer, quando acreditamos que Deus tem prazer em nos abençoar. A primeira de Paulo a Coríntios 2:9 diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Aquele filho que se sujeita ao senhorio de Cristo, que obedece. Deus negaria a si mesmo se Ele dissesse assim: todo aquele que crê tem a vida eterna, e você crê, e Ele te condenar ao inferno. Deus não faz isso, Deus não pode fazer isso, Ele não pode negar a si mesmo. Ele ama você, e Ele tem prazer em abençoar você. E além do mais, além de você ter a capacidade de crer que Deus é capaz, de crer que Deus tem prazer em te abençoar, Ele promete. Olha o que Ele diz em Salmo 37:4: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Ele tem prazer, e além de ter prazer, Ele convida você para sonhar. Sabia disso? Ele convida. Tem um convite de Deus, segundo Chip Ingram, Ele convida para sonharmos grande. João 14:12-14, Ele diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês me pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Aí está o convite do Senhor para nós sonharmos alto, sonharmos grande. Eu tenho um grande defeito: eu sou um sonhador. Eu vejo essa igreja como uma potência espiritual na zona norte de São Paulo, para toda a capital, estado, Brasil e atingindo o mundo. Eu creio que Deus fará isso. Eu creio que Deus fará isso. Oferecendo uma excelência na adoração, na pregação do Evangelho bíblico, o Evangelho da cruz, transformando vidas, trazendo pessoas de todos os cantos, de todos os becos, pessoas machucadas, feridas, metidas até a cabeça no reino das trevas, e Deus, através dessa igreja, vai trazer todas as pessoas para a maravilhosa luz de Cristo. Eu creio nisso, e trabalho e oro todos os dias para que isso aconteça. Deus nos convida a sonhar. Deus nos convida a sonhar. Deus gera sonhos e coloca sonhos no coração dos seus filhos, do seu povo. Gênesis capítulo 12, 1-3, Deus vai dizer assim para Abraão:
saia da tua terra, no meio dos seus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o teu nome, e você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aí está a palavra de Deus. Chip Ingram vai dizer que a primeira coisa que Deus faz quando Ele quer realizar sonhos grandes nas nossas vidas é nos tirar da nossa zona de conforto. Abraão, sai. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes. Onde todo mundo te conhece, onde você tem as suas coisas, está tudo confortável, tudo lindo, tudo maravilhoso. Sai. Para onde, Senhor? Confia em mim, eu vou te mostrar o caminho. Mas, Senhor, não tem nenhum mapa? Não, é a sua confiança em mim. Eu vou te dirigir, eu vou te mostrar o caminho, eu vou te mostrar o caminho. Muitos de nós não temos sonhos realizados nas nossas vidas, porque nós não estamos dispostos a deixar a nossa zona de conforto. Tudo que nos traz conforto, nos impede de crescer. Parece maluco isso, mas é verdade. E tudo que nos traz angústias. Imagina Abraão, deixando seu povo, seus parentes, indo para um lugar. Claro, ele foi confiando em Deus, mas tinha uma angústia. O que vai ser? Onde a gente vai parar? O que vai acontecer? Tudo que nos traz conforto nos impede de avançar e de realizar grandes sonhos. Mas aquilo que traz angústia nos leva a crescimentos extraordinários. Se você deseja realizar sonhos de Deus, precisa estar disposto a sair da sua zona de conforto. Deus permite também que fracassemos em nossas tentativas de realizar sonhos nossos sem a aprovação de Deus. O que aconteceu com Paulo? Paulo achava que estava fazendo um grande serviço ao reino, mas aquele era o grande fracasso da sua vida. E Deus permitiu. Para quê? Para depois mostrar para Paulo que era o sonho de Deus e não o dele. Deus permite. Muitas vezes nós quebramos a cara, nos machucamos, porque nós colocamos a nossa embarcação nas águas da vida, com destino onde que nós mesmos estabelecemos sem consultar Deus, sem falar com Deus, sem perguntar para Deus, e muitas vezes Deus permite que quebremos a cara. Deus permite também, por intermédio de muitas adversidades, que aprendamos a amar muito mais ao doador dos sonhos do que o próprio sonho que Deus nos deu. E isso acontece com Davi, por exemplo. Davi fez muitas coisas sem orientação de Deus. Quebrou a cara muitas vezes. Mas através desses tropeços, através dessas quedas terríveis, Deus o ensinou a amar mais o doador do sonho que o próprio sonho. Isso está registrado em Salmos 73, 25 a 28, onde ele diz assim: a quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Havia aprendido a valorizar mais o doador dos sonhos que o próprio sonho. Quando nós aprendemos a valorizar mais o Deus que nos abençoa do que as bênçãos que recebemos dele, estamos no caminho correto para receber grandes coisas da parte do Senhor. Que sonhos você engavetou? Talvez você esteja muito machucado pela vida, decepcionado por muitas pessoas, ferido, ainda sangrando, com feridas profundas na sua alma, e isso tirou muito de você, inclusive a sua capacidade de sonhar, de olhar e ver as possibilidades que Deus coloca diante de você, de perceber que Deus está colocando em seu coração oportunidades extraordinárias, sonhos extraordinários, e esses sonhos que Deus está colocando é para o seu crescimento e para que Ele seja glorificado na sua vida. Talvez você tenha perdido essa capacidade de sonhar dessa forma, e eu quero finalizar com Abacuque, conforme li, com Abacuque. Mesmo não florescendo a figueira,
não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Isso me ensina. Eu espero que ensine a você também, que mesmo que até agora você não tenha colhido nada, mesmo que até agora você tenha colhido só espinhos e coisas ruins, porque você plantou coisas ruins e sonhou coisas ruins, sonhos que não foram aprovados por Deus, e hoje você está recebendo aquilo que você plantou, por mais que você não tenha colhido nada, ou tenha colhido coisas ruins na sua vida, hoje você pode começar a plantar sonhos novos, e esperar grandes colheitas para a glória de Deus. Você pode. Recupere a sua capacidade de sonhar. Recupere a sua capacidade de crer que Deus pode fazer. Que Deus pode fazer. Mesmo que até agora você tenha chorado amargamente por estar ferido, pisado, machucado, esbofeteado pela vida, pelas pessoas, mesmo que até agora você tenha chorado, você pode recuperar hoje a sua capacidade de se alegrar na presença do Senhor. Abacuque diz, ainda assim, eu me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Pode ter tido choro até agora, mas a partir de agora você pode se alegrar na presença do Senhor, porque Ele é o Deus da sua vida. Ele quer curar a sua incapacidade de sonhar, Ele quer curar as suas feridas, Ele quer curar a sua alma, Ele quer curar a sua mente e o seu coração, Ele quer devolver a você essa capacidade de sonhar, Ele quer colocar em seu coração sonhos pessoais, para o seu casamento, para a sua família, para a sua vida profissional, para a sua vida financeira, para a sua vida em todas as áreas. Ele quer colocar sonhos no seu coração hoje, se você acreditar e se alegrar nele, e esses sonhos vão ajudar você a crescer e vão glorificar o nome dele em você, na sua jornada. Você pode se alegrar mesmo que tenha chorado até agora, mesmo que tenha chorado. E Abacuque termina assim: o Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como o do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Por mais que você não possa ver, você pode hoje crer que Deus fará coisas grandes na sua vida. E volto a dizer, as coisas grandes muitas vezes podem ser no seu íntimo, dentro da sua casa. Mas Deus, em todas as suas promessas, dele nós podemos esperar o sim. Como eu disse para você, esses sonhos todos que talvez você esteja cogitando durante essa palavra, eles não chegam aos pés dos sonhos que Deus tem para você. Deus deseja levar você para morar um dia, num lugar onde não existe mais morte, nem sofrimento, e nem dor, nem enfermidade. Esse é o grande sonho do Senhor. E você pode habitar esse lugar um dia, hoje se arrependendo dos seus pecados, dizendo: Deus, eu me arrependo de ter vivido até aqui sem o Senhor, sem a tua direção. E eu quero abandonar esta vida e quero colocar a minha fé no Senhor. Quero convidar o Senhor Jesus para entrar em meu coração, para ser o meu Senhor e o meu Salvador. De todas as promessas dele, nós temos o sim. E ele diz que todo aquele que se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, terão os seus pecados cancelados e viverão tempos de refrigério pela presença do Senhor. Você pode viver tempos de refrigério pela presença do Senhor. Você pode nessa noite decidir ir morar no céu com o Senhor por toda a eternidade. E o céu não começa quando você parte desse mundo. O céu não começa quando você morre e vai para a eternidade. O céu começa na sua vida. O céu começa na sua vida a partir do momento que você entrega a direção da sua vida ao Senhor Jesus, que o recebe como Salvador pessoal e Senhor. O céu começa aí. Você vai viver no céu sim um dia, mas o céu começa a viver em você. O céu começa a viver no seu casamento. O céu começa a viver na sua família. Sim, é isso. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você vai morar no céu um dia. Esse é o grande sonho de Deus para você. Foi por isso que Ele enviou Jesus na cruz. Jesus morreu, derramou o seu sangue para tirar você da vida que você está levando, para tirar você da perdição eterna e levar você para o céu um dia. E enquanto você não vai para o céu, aqui, você vai viver a vida abundante que Deus preparou para você.
Mas pastor, eu não vou viver mais problemas. Vai, talvez problemas maiores do que esse que você vive, porque nós vivemos em um mundo que odeia Cristo, que odeia o Evangelho. Mas no deserto com o Senhor é melhor do que nos palácios de Faraó. Na fornalha de fogo com a presença do Senhor é melhor do que em qualquer outro lugar no mundo. Lá na cova dos leões, com os leões famintos, com a presença do Altíssimo, é melhor do que outro qualquer lugar do mundo. Sim, você vai passar por muitos problemas, muitas dificuldades. A Bíblia diz que você vai viver muitas dificuldades, mas o Senhor vai livrar você de todas elas. Ele não vai livrar você das dificuldades, Ele vai livrar você nas dificuldades. E mesmo nas dificuldades, você vai viver tempo de refrigério pela presença do Senhor. Em Ti, meu refúgio, em Ti, toda esperança, em Ti, meu destino, em Ti, meu motivo, e em Ti, meu lugar é aqui, aos Teus pés. Tudo que tenho é Teu, tudo que tenho é Teu, Tua casa sou eu. Fazes de mim o Teu lar, fazes de mim